Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos, estudando a sua palavra, meu Pai. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos dando sabedoria, capacitando, discernimento, Deus, da sua palavra, da sua vontade. Que o Senhor, Pai, venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, meu Pai, através das nossas vidas. E que a gente entenda, Senhor, e aprenda, Deus, com essa aula de hoje. E a gente coloque em prática, Deus, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Guarda as nossas vidas, meu Pai. Repreende todo o mal em nome de Jesus, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo essa aula, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor abra as portas que eles precisam, que o Senhor abençoe em todos os caminhos, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e também a ti levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? A gente viu na lição passada que no início da igreja era comum que aquelas pessoas que participavam, que pertenciam, vendessem os seus bens e trouxessem como oferta para ajudar a todos os que precisavam. Então, diz que todos tinham tudo em comum. Então, quem tinha, ajudava os que não tinham. Isso era feito de forma voluntária. Todas as pessoas permaneciam com seus bens. O bem, a propriedade, era da pessoa particular, por causa do amor que elas tinham à obra, do amor que elas tinham à igreja, aos irmãos, ao ministério, é que elas vendiam e entregavam ali na casa do Senhor. Mas elas não eram obrigadas a vender, elas não eram obrigadas a entregar. Se elas vendessem, elas podiam ficar com o dinheiro. E Ananias e Safira, eles fizeram uma coisa que não fazia sentido, porque Pedro fala: olha, a propriedade era de vocês, vocês não precisavam vendê-la, elas estavam na sua posse. E se vendesse, o dinheiro era seu, vocês não precisavam entregar. E se quisessem entregar, não precisava entregar tudo, podia entregar o tanto que quisesse, né? Uma oferta voluntária do valor que fosse. Mas eles intentaram enganar a igreja, enganar aqueles irmãos, enganar aquelas pessoas, porque eles queriam parecer
que eles tinham o mesmo amor pela obra, que eles tinham a mesma generosidade que os outros, eles não eram obrigados. Se eles trouxessem uma parte, eles já seriam generosos da mesma maneira. Então, eles mentiram. E aí, nessa lição, a gente vai falar sobre justamente isso. Sobre a origem da mentira e a intenção dos nossos corações. Por quê? Eles fazerem uma oferta para a obra do Senhor era uma boa coisa. Quando a gente lê aqui, ó, a gente lê o versículo 1, versículo 2, até o 2, era uma coisa boa. Ó. Eles pertenciam à igreja, eles tinham uma propriedade, eles venderam e levaram uma parte e depositaram aos pés dos apóstolos. Até aí tudo bem. Só que Pedro, ele teve o discernimento espiritual e é isso que Deus faz. Ele vê a intenção dos nossos corações. Ele viu que eles estavam enganando, que eles estavam mentindo. E aí Pedro vê a origem, ele fala ali sobre a origem da mentira. Olha, porque Satanás encheu o seu coração para que vocês mentissem, ou para que você, quando ele fala para Ananias, mentisse ao Espírito Santo. Então Pedro, ele vai na origem. Olha, a mentira é de Satanás. Foi Satanás que colocou no seu coração para que você mentisse, e você caiu nessa cilada de Satanás. Então, na vida cristã, a verdade, ela é um valor inegociável, porque nós vamos ver na lição de hoje que a mentira, ela é do diabo. É o diabo que é o pai da mentira. Então, Ananias e Safira, motivados pela busca pelo reconhecimento, pela cobiça, eles tentaram enganar os apóstolos, mas eles receberam a consequência ali, o juízo imediato. Então, nessa lição de hoje, nós vamos aprender quem é o pai da mentira, né? Nós vamos aprender a origem da mentira, que a mentira ela nunca é uma coisa boa e que ela sempre tem consequências, como qualquer pecado e como tudo que nós fazemos nas nossas vidas. Então Deus, ele não compactua com o engano, ele não compactua com a mentira e até hoje Satanás usa a mentira para desviar os crentes, né? Só que cada um tem a sua responsabilidade. O diabo, ele não nos obriga a fazer nada. Nós é que fazemos porque nós escolhemos fazer aquilo que Satanás sugeriu nas nossas mentes. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, com a mentira, com o engano, porque nada disso provém de Deus. E sempre que nós fazemos essas coisas, nós vamos sofrer as consequências, assim como Safira e Ananias sofreram. E o primeiro tópico da lição, ele fala assim, ó, o diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. Então, a escritura afirma, Pedro falou claramente que Satanás induziu Ananias a mentir. Lá no versículo 3, ele diz, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Então, ele revela a origem daquela mentira. Foi Satanás que sugeriu ali, que colocou no coração de Ananias para que ele mentisse. Então, Satanás, ele deu lugar ao diabo, né? E levou ele a mentir e ele mentiu. E aí a gente sabe que o próprio Jesus, ele falou isso, né? Que o diabo é o pai da mentira. Então, e Satanás, ele sempre estará por trás de toda mentira e engano. Não importa quem esteja mentindo e nem o motivo da mentira. Ananias e Safira, eles pertenciam à igreja, mas eles foram sugestionados por Satanás e sofreram as consequências por isso. E o apóstolo Paulo, né, ele também viu em uma outra ocasião, né, aqui foi Pedro, mas tem uma ocasião, né, que Paulo também vê esse espírito de engano, em uma passagem que está em Atos capítulo 13, quando ele enfrenta Elimas, o mágico. Esse Elimas, na verdade, ele era um falso profeta. Ele era um falso adivinhador. Ele ganhava vida, ele ganhava dinheiro, falando profecias falsas. E ele estava tentando atrapalhar a evangelização de Paulo. E aí Paulo reconhece que nele havia o espírito de engano. E esse Elimas também sofre a consequência pela sua atitude, porque a palavra de Deus diz que ele fica
um tempo cego por causa disso. Então, a gente vê, né, não só nessas duas passagens, mas em outras passagens também, né, que o diabo ele sempre será mentiroso e que ele nunca vai mudar. O próximo subitem fala assim: a mentira como um ardil maligno. Então a gente vê nessa lição que Satanás encheu o coração de Ananias, mas ele não obrigou Ananias a mentir. Ele plantou a semente do engano e da mentira no coração de Ananias, da mesma maneira que a serpente plantou a semente do engano ali no coração de Eva, que convenceu o seu marido Adão a comerem o fruto que era proibido. Então ele sugestionou. Mas nós temos o exemplo de Jesus, que foi tentado por Satanás, mas que ele resistiu. E ele não caiu na tentação. Então, da mesma maneira que Adão e Eva foram tentados, Ananias e Safira foram tentados, Jesus também foi tentado. Mas a palavra de Deus nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele resistiu e o diabo fugiu. E a palavra de Deus também nos ensina, lá em Efésios 4:27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, o diabo, ele sempre vai tentar. Ele vai sempre nos tentar. Ele está ao nosso derredor, nos tentando. Mas nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós temos que resistir às tentações, né? E com certeza o próprio Ananias, ele sabia disso, porque ele estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Eles passavam horas ali meditando sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus. Então ele sabia disso, mas ele não foi vigilante. E aí a gente vê nessa passagem, como na de Adão e Eva, de Jesus, é assim. O problema, a questão não está em você não saber fazer a coisa certa. Porque a gente vê que essas pessoas que caíram em tentação, elas sabiam que era errado, mas subestimaram o ardil do inimigo, as astúcias de Satanás, porque ele tem capacidade de nos induzir a fazer a coisa errada, mas nós precisamos estar vigilantes, atentos. Então, o casal, ele flertou com a possibilidade de ganhar uma aparência, uma fama, né, de que era generoso, de que era bom, de que era uma pessoa boa que queria realmente ali ajudar a obra de Deus mais do que realmente eles estavam ajudando. Talvez também eles quisessem ter algum lucro com essa fama, né, fingindo que eles não eram. Assim, tem muitas possibilidades, né, que podem ter acontecido para eles terem planejado falar essa mentira. Da mesma maneira que muitas pessoas fazem hoje, né? A gente sabe que hoje existem muitas pessoas seduzidas pelo maligno, contando mentiras para obterem vantagem dentro da igreja. Então, por isso que é importante a gente ter assim uma vida de oração, a gente ter esse discernimento espiritual, né, para a gente não cair nesses enganos, né, nessas pessoas maliciosas, nessas pessoas que querem nos enganar. Porque ali, Pedro, né, os apóstolos, eles não foram enganados, eles perceberam na hora, né, eles tiveram esse discernimento na hora de que eles estavam mentindo, de que eles estavam sendo induzidos, que eles foram influenciados por Satanás e eles caíram. E aí eles sofreram a consequência imediata mesmo. E o próximo tópico diz assim: não superestime o inimigo. Então tem subestimar e superestimar. Então o apóstolo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. E aí, se por um lado nós não podemos superestimar o inimigo, achar que o inimigo tem um poder maior do que ele não tem tanto poder assim sobre as nossas vidas. Quando a gente aqui fala da amargura, a gente tem a capacidade de perdoar. A gente tem a capacidade e o poder de liberar o perdão, sim. Muitas pessoas falam: eu não consigo perdoar. Consegue sim.
porque o inimigo ele não tem esse poder todo sobre a sua vida, porque ele já foi derrotado na cruz. Ele é um perdedor, mas ao mesmo tempo nós não podemos subestimar. Por quê? Porque ele tenta. Ele vai estar sempre tentando nas nossas vidas, mas vai caber a nós se nós vamos deixar ou não ele ter a vitória. No caso de Jesus, ele foi tentado, mas Jesus resistiu. Adão e Eva foram tentados, mas eles não resistiram. Ananias e Safira foram tentados, também não resistiram. Então nós não podemos superestimar, achar que ele tem um poder maior do que ele tem, porque ele não tem. Jesus, ele é vitorioso na cruz, nós temos autoridade, nós temos poder, Satanás é derrotado, mas nós também não podemos subestimar, porque ele tem influência sim, porque ele é mentiroso, ele é astucioso, ele é malicioso, ele conta mentiras, então nós temos que ter cuidado com aquilo que está sendo plantado na nossa mente e nos nossos corações. E aí Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo arma ciladas sim contra os crentes. Nós precisamos estar preparados, guardar a nossa mente, o nosso coração, né, as nossas emoções, o nosso entendimento, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos olhos, tudo isso. Nós precisamos estar atentos. E a expressão grega, né, aqui em astutas ciladas, traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. Então o diabo, ele é meticuloso, ele trabalha metodicamente para enganar cristãos. Então ele usa meias verdades, ele sugere, e nós precisamos vigiar e estarmos atentos para não cair nessas ciladas do inimigo. E aí o próximo subitem diz assim: o cristão é a mentira. Mentir é uma escolha. Então, como eu estou falando do diabo, ele não tem tanto poder assim sobre as nossas vidas, nunca teve. Ele tem poder de sugerir, né? Mas ele não nos obriga. Um fato fica evidente em Atos 5, do 1 ao 11, que nós lemos. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Eles não foram obrigados, eles foram sugestionados. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Então Ananias não foi obrigado, ele nem foi constrangido por isso, ele fez porque ele quis. Então, tanto Ananias quanto a sua esposa, eles fizeram porque eles quiseram, eles tomaram uma livre decisão, eles sabiam e eles fizeram porque eles queriam. Então, mentir sempre será uma escolha humana, que envolve uma natureza moral. Então, quando nós mentimos, nós estamos escolhendo mentir. Nós não somos obrigados a mentir. Quando não existe nenhuma força externa te obrigando a mentir. Agora, por exemplo, alguém coloca uma arma na sua cabeça, fala para você ligar, faz uma chantagem para que você minta, aí tem uma ação externa. Mas aqui no caso de Ananias e Safira não existia nenhuma força externa obrigando eles a mentirem. Eles mentiram porque eles quiseram, né? Então eles não poderiam culpar ninguém por isso, nem mesmo o diabo pelo que eles fizeram. Amém? E o próximo tópico, os próximos subitens diz assim: atraídos pela mentira. Então, se por um lado, Ananias e Safira, eles tomaram a decisão livre, por outro lado, eles também sofreram as consequências, as implicações das suas decisões. Atos 5:5 que nós lemos diz: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Então, quando Pedro declara, né, que ele sabia que ele estava mentindo, que ele havia sido iludido por Satanás, ele morre imediatamente, né? Então, eles quiseram obter vantagem com a negociação feita e eles morreram, os dois. E é possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, né? Porque a gente viu na lição passada que os outros crentes estavam fazendo isso,
eles quiseram ter algum lucro, alguma vantagem, tendo uma atitude semelhante, né? Um reconhecimento, algum lucro patrimonial, né? E foi isso que entrou no coração deles, né? Esse desejo que não era sincero, que não era o que a igreja estava vivendo ali naquele momento e ali naquela época, né? Era uma igreja que estava vivendo em amor, em unidade, agindo nos dons, e aí vem um casal no meio de tudo aquilo que eles estavam vivendo, querendo enganar e querendo mentir. E aí o próximo subitem vai falar sobre mentir tem suas consequências. A gente viu no texto que nós lemos, no caso de Ananias e Safira, eles agiram e eles pensaram que não haveria nenhuma consequência por isso. Na verdade, eles nunca imaginaram que aconteceria o que aconteceu. E a gente precisa aprender que toda mentira tem consequência. Tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja, o Senhor está vendo. E mesmo quando a gente não tem consequência aqui na terra, nós vamos ter consequências espirituais. Então a gente não pode se esquecer jamais disso, né? Como eu disse, eles estavam vivendo ali em uma igreja totalmente pentecostal. Ela estava agindo, fluindo nos dons do Espírito, né? Milagres, sinais, maravilhas, coisas grandiosas acontecendo. E eles dois, com essa atitude mesquinha de mentir para os apóstolos, para a igreja, né? E achando que iam mentir para o próprio Deus, porque eles sabiam que os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, quando a gente para pensar, talvez na verdade eles nem acreditassem realmente, né, que Deus estava agindo ali no meio deles, né, no meio da igreja. Porque se eles acreditavam que eles iam conseguir mentir e enganar os apóstolos, é porque eles nem estavam acreditando realmente que o Espírito Santo estava agindo ali, né, através da igreja, através daqueles homens, e eles pagaram um preço muito caro por isso. E todo erro, todo pecado, toda mentira tem consequência. A gente vê isso na Bíblia e a gente vê isso também na vida real, no nosso dia a dia, né? Com situações que a gente conhece, que a gente convive. Então, assim, nada fica oculto, né? E tudo tem uma consequência. E quantos crentes, muitas vezes experientes, né, homens de Deus, usados, que estavam no auge dos seus ministérios, caíram por causa de pecados ocultos aos olhos humanos, né, mas que de repente se tornaram expostos, né, como mentira, como adultério, como corrupção, como vício, né, independente disso, né, se é dentro da igreja ou fora da igreja, tem consequência, sempre vai haver consequências para as nossas vidas, né, para a vida de quem pratica, né, esses atos, né, essas atitudes. Então, o pecado sempre vai ter consequências, não se enganem. Às vezes a gente olha e vê as pessoas pecando, fazendo coisas erradas e acha que elas não estão sofrendo consequências por isso, mas não se enganem, porque o pecado sempre tem as suas consequências. E o próximo tópico da lição diz assim: a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Então, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja, porque as pessoas viram aquilo que aconteceu, né? Então, elas tiveram realmente esse temor. E a palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Então, muitas vezes, essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Mateus 28:4, Lucas 21:26, João 7:13, mas aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2, versículo 43, e outras passagens neotestamentárias. Então, uma das
interpretações do significado da palavra temor é isso, é reverência e respeito, que era muito também o que acontecia quando essa palavra aparecia no Antigo Testamento. As pessoas elas tinham respeito, aquele respeito pelo sagrado, né? Aquela reverência de saber que existe algo maior, mais poderoso e que eles precisam respeitar essa presença, né? Essa autoridade, esse poder, essa santidade. Então foi esse o sentido dessa palavra, né? As pessoas tiveram temor, tiveram respeito, né? E se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Então, esse julgamento de Deus, assim, rápido, imediato, né, além do fato de punir o casal, serviu para mostrar qual séria é a igreja de Deus. E muitas vezes a gente não se atenta muito para isso, porque olha só, igreja de Deus. A igreja tem um dono e o dono é o Senhor. A igreja pertence a Deus. É Ele que vai cuidar, é Ele que vai guardar. Então é Ele que vai julgar. Então nós não podemos nos esquecer disso jamais. A igreja pertence a Deus. A igreja não pertence ao pastor, não pertence aos obreiros. A igreja pertence a Deus. O pastor, ele tem apenas a responsabilidade de cuidar do rebanho que pertence ao Senhor. As ovelhas são de Deus, a igreja é de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Então ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. E o próximo subitem diz assim: uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo de Deus pelas mãos dos apóstolos. Então aconteciam muitos milagres, era muito poder, era o agir de Deus ali realmente de forma sobrenatural através do Espírito Santo. Então isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu reino, torna-se uma igreja inoperante. E eu vou ler a conclusão que diz assim: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixa claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Então fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. E como eu disse, a igreja ela é de Deus. Se a pessoa ela acha que está enganando os irmãos, que está enganando o pastor, ou se o pastor acha que está enganando a igreja, ele não engana a Deus. E a igreja é de Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer. Vai haver consequências por causa do pecado. Aqui no caso de Ananias e Safira, o juízo de Deus veio imediatamente. Os dois morreram ali na hora. Mas a gente viu aqui na conclusão que houve ocasiões que Paulo precisou exigir que a igreja disciplinasse, corrigisse irmãos que estavam em pecado. Mas mesmo quando a igreja não faz nada, o Senhor faz. Por quê? Porque a igreja é de Deus. A igreja não é do homem e nós não podemos nos esquecer disso. Então, nessa lição de hoje, precisa ficar bem claro para nós que a origem da mentira é o diabo.
A origem da mentira é Satanás. E por isso que nós não podemos mentir jamais. Compactuar com mentira, com nenhum engano e com nenhum tipo de pecado. Porque o Senhor não se agrada disso. E aí nós vamos estar agindo de acordo com as ciladas, com as armadilhas, com as artimanhas, né, com o agir do inimigo. E nós não somos chamados para isso, né? Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, em oração, em amor, em união, em comunhão, vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na palavra dele. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.